Obrigado a todos e todas que estão se juntando aqui a gente. A gente vai pedir até para as pessoas ficarem no primeiro momento com vídeo e microfone desligados, para facilitar a nossa gravação aqui, que depois isso vai para o nosso canal, na nossa playlist, lá no canal do YouTube da FGV. E aí, eu acho que a gente já pode ir começando aqui. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas aí a todos e todas, boas-vindas a essa última mesa redonda do ano, do Núcleo de Concorrência, Política Pública, Inovação e Tecnologia, o COMPIT da FGV, Direito SP. Então, a gente tem feito aí diversas mesas redondas, tratando de temas, né, nessa interface entre concorrência, políticas públicas, regulação e tecnologia. A minha câmera aqui falhou um minuto, mas acho que ela já está de volta. E a gente teve um ano bastante produtivo aí nesse ano, né? A gente fez 11 eventos, então foi mais de um evento por mês, a gente cobriu diversos temas, a gente passou por sustentabilidade e concorrência, precificação algorítmica, estratégias regulatórias para lidar com questões concorrenciais envolvendo plataformas digitais, falamos de gig economy na nossa última mesa redonda, falamos de conectividade em escolas, enfim, diversas políticas públicas envolvidas, e trouxemos aqui perspectivas as mais diversas também, de advogados, economistas, acadêmicos, de vários matizes, formuladores de políticas públicas participaram bastante dessas nossas conversas, executivos de mercado, na última mesa a gente teve um representante do iFood, por exemplo. Então, a gente tem tentado construir aqui um ambiente diverso para conversas aprofundadas sobre temas que são complexos, né? E no mundo aí que é cada vez mais polarizado sobre temas de plataformas digitais, o que o nosso núcleo está tentando fazer é trazer e construir aqui um debate que traga diversas perspectivas, que traga pessoas com diferentes participações nesse debate para contribuírem mesmo para uma conversa que possa evoluir para, inclusive, propostas seja legislativas, seja regulatórias, mas propostas de como tratar diversos dos temas que são os grandes desafios aí do nosso tempo. E hoje a gente chegou aqui à nossa última mesa para discutir um tema que é extremamente desafiador, né, que é o tema de mídia e remuneração de conteúdo em plataformas digitais. Ele traz desafios não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem visto essas discussões acontecerem em diversas jurisdições, com diferentes resultados e diferentes tentativas, né, de lidar com essa questão. E a gente tem um grupo aqui de panelistas incríveis para essa conversa, então queria muito brevemente apresentá-los, apesar deles dispensarem a apresentação. A gente está aqui com o professor Guilherme Pinheiros, que é professor do IDP, em Brasília, e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Comparado pela Columbia University Law School em Nova York. A gente está com a Iná Jost, coordenadora de pesquisa da área de liberdade de expressão do Internet Lab, advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Relações Internacionais e Direitos Humanos pela Sciences Po, em Paris, onde se especializou em liberdade de expressão e jornalismo na América Latina. João Brandt, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da SECOM. João é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e mestre em Regulação em Políticas Públicas de Comunicação pela London School of Economics. Ele foi secretário executivo do Ministério da Cultura e assessor especial da Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo, além de ter trabalhado por 10 anos em organizações de sociedade civil, sempre com temas ligados à comunicação, jornalismo, enfim, diversos dos pontos que nós vamos tocar aqui hoje. E, finalmente, a Juliana Fonteles da Silveira, que é consultora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pesquisadora da ISOC Brasil, bacharela em Direito na Universidade de São Paulo e tem especialização em Direito Alemão na Ludwig Maximilians Universität München, em LMU. Atuou como assistente em projetos da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e representou a Abrage na Comissão para a Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Enfim, eu acho que todos extremamente enfronhados nessa discussão aqui. Antes de a gente começar com o nosso primeiro bloco de conversa, queria só ler um disclaimer que está em todos os eventos aqui da Fundação Getúlio Vargas.
e, basicamente, que essas manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. E nós reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição, para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que todos manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. Então, agradeço aí se puderem concordar com isso. Então, a gente segue adiante. E aqui a gente organizou a nossa conversa em alguns blocos iniciais e depois, obviamente, a nossa ideia é poder abrir para perguntas e respostas aqui. E a gente pensou em começar com um bloco mais de contextualização e de identificação das questões que estão emergindo atualmente, né? A gente está no momento de... A gente está vivendo aí, acho que nas últimas 2 décadas, um momento de profunda transformação no ambiente informacional. O jeito que a gente produz, distribui, consome informação tem se alterado profundamente, isso tem afetado, obviamente, todas as esferas da vida social e tem afetado também o jornalismo, a produção de informação jornalística, né? E com a emergência das plataformas digitais, tem surgido, então, novos intermediários na disseminação dessas informações. Tem havido também uma reestruturação, um deslocamento de receitas de publicidade que antes eram veiculadas em outros formatos, hoje passam a ser veiculadas via plataformas digitais também. Isso gera, em diversos aspectos, algumas possibilidades de crise na produção de conteúdo jornalístico, né? Então, a gente tem visto várias discussões sobre como lidar com isso, como lidar com a produção de conteúdo jornalístico nesse novo contexto, inclusive discussões de se a gente deveria pensar em novas formas de remuneração desse conteúdo e como essas formas poderiam emergir, né? E quais os papéis aqui das plataformas, do governo, dos produtores de conteúdo, enfim, e as tensões que geram entre todos esses stakeholders. Então, nesse contexto, queria passar a palavra para o João Brant aqui para trazer a sua perspectiva, João, um pouco desse contexto, do atual ambiente informacional, das tensões que estão emergindo, como é que a gente pode lidar com elas, papéis do governo, enfim. Por favor, com a palavra, e a gente vai dialogando a cada bloco também com os demais painelistas. Muito obrigado, João, pelo seu tempo e por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Caio. Prazer estar aqui contigo, com Iná, Guilherme, Juliana e demais colegas. Vários com envolvimento direto nessa história também. Mônica combina uma trajetória no setor privado e trajetória acadêmica. Prazer estar com vocês. Eu acho que é importante esse contexto de avaliar o cenário atual, ele precisa beber, para mim, em 3 fatos importantes. Primeiro o jornalismo é uma atividade de interesse público. Isso é uma perspectiva nossa, uma defesa que a gente tem feito, sem a qual boa parte dessa conversa não faz sentido, porque a gente pensar a remuneração do jornalismo, ou a sustentabilidade do jornalismo no ambiente digital e gastar tempo com isso, energia com isso, pensar projetos de lei, etc., só se justifica por um reconhecimento de que o jornalismo é uma atividade de interesse público. Qualquer jornalismo, acho que não. Acho que o jornalismo é feito a partir de parâmetros profissionais e feito a partir de uma lógica, digamos assim, de trabalhar com o hard news ou com elementos e notícias de interesse público. Esse é um pouco... Eu falo isso, parece meio conversa muito genérica, mas isso justifica boa parte dos recortes que a gente está vendo acontecer no Canadá, em outros países, de pensar essa discussão de remuneração. O segundo fato, acho que é reconhecer que esse jornalismo nunca foi fácil de ser financiado. Ele não é uma atividade naturalmente lucrativa, embora ela seja há muito tempo de interesse público. E aí, eu acho que se a gente enxergar, talvez até a Iná traga isso, porque sei que a Internet Leve estava fazendo, a gente teve um diálogo outro dia, uma pesquisa que passa um pouco também por essa leitura de
Sempre houve, por exemplo, os classificados sempre tiveram um papel muito importante na venda dos jornais. O jornalismo na televisão sempre foi financiado não só pela publicidade aplicada diretamente ao jornalismo, mas também ao entretenimento. Você tem uma série de questões e digamos assim, de subsídios cruzados internos a modelos de negócio que sustentaram o jornalismo ao longo do tempo. Mas é importante reconhecer que este sistema de financiamento andava relativamente equilibrado, ou se equilibrou e conseguiu chegar num modelo razoavelmente equilibrado aí no período do pós-guerra até 2010. E aí isso, inclusive, é um período em que, talvez pela cultura do mundo pós-guerra e, ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento econômico dos meios de comunicação, o jornalismo profissional reinou, digamos assim, como centro de gravidade de uma esfera pública, do ambiente informacional. E o terceiro fato que eu acho importante é reconhecer que houve mudanças. E houve mudanças, eu dataria essas mudanças aqui, se a gente tivesse escolher uma data, de 2009, 2010, que é um período em que há uma curva de inflexão na adoção das redes sociais pela expansão da adoção dos smartphones e uma mudança na sua lógica de organização que favorece aquilo que o Sean Parker chamou de um feedback infinito em relação à alimentação de dados de terceiros e como é que isso alimenta a sua condição de oferecer conteúdos a partir do comportamento, da predição de desejo dos usuários. Essa lógica de um feedback em looping infinito, ela não estava tão presente no começo das redes sociais. E aí, essa mudança, ela gera, por um lado, avanços e uma parte que a gente pode chamar de uma parte do copo meio cheio, ela amplia os atores que produzem, ela facilita a produção e a disseminação de informação, ela facilita que novos atores se engajem a partir de talvez sem uma estrutura, sem necessariamente uma estrutura de produção tão complexa, mas ela tem uma série de externalidades negativas também. Acho que a principal delas no momento em que ela começa a reter e assumir boa parte a gente está falando, obviamente, como vocês sabem, de um mercado de dois lados, né? Que vende condições hoje a gente pode chamar de condições de perfilamento publicitário e de distribuição de publicidade a partir desse perfilamento para anunciantes, e essas redes sociais, pelo que elas geram em termos de atenção e de engajamento, elas foram atraindo boa parte do recurso e da atenção dos usuários, que eram dois elementos-chave aí para a comunicação, para o jornalismo tradicional. Então, é como se esses três elementos juntos gerassem um grito de Houston, temos um problema, e esse problema passou a ter que ser enfrentado ou discutido no ambiente também da produção de política pública. Acho que aí vem uma série de desafios que acho que pautam a nossa conversa aqui. Um é como, assim, ainda que eu ache que faz sentido você pensar, e a gente tem defendido isso, um processo em que uma parte dessa remuneração é como se você enxergasse um excedente na receita e na lucratividade das grandes plataformas, que precisa ser redistribuído para uma atividade de interesse público. Tudo além disso, as definições de como fazer isso, qual a justificativa jurídica, o que justifica economicamente isso, inclusive, porque essa relação é uma relação em que, em certa medida, as plataformas também facilitam acesso a um conteúdo jornalístico. Então, tudo a partir da definição de precisamos pensar no equilíbrio econômico está em aberto. Eu diria, está em aberto no Brasil. Acho que a Austrália fez sua opção, o Canadá fez sua opção, a Europa vem fazendo sua opção. Eu acho, inclusive, que cada uma delas já vai mostrando suas vantagens e suas desvantagens, vamos chamar assim, né? Seus efeitos positivos e negativos. Mas, basicamente, eu acho que o reconhecimento de que o jornalismo é uma atividade de interesse público, de que o financiamento dele não é trivial e que foi desequilibrado no último período, e que essa mudança gera um excedente nas plataformas, vamos chamar assim, que deve ser pensado como
uma das peças de sustentabilidade do jornalismo nesse novo período, eu acho que são premissas das quais a gente parte e sobre as quais a gente precisa se debruçar para avançar nessa conversa de política pública. Obrigado, João. Acho super importante essa reflexão sobre o papel do jornalismo e como esse, enfim, quase bem público nessa linha e os desafios que isso coloca, né? Quer dizer, eu acho que tem muita coisa em aberto, como você colocou, e muita coisa que gera trade-offs. Enfim, você seguir o caminho A e não o caminho B, você pode ter aspectos positivos em termos de quem e como está sendo financiado, e outros você pode ter aspectos negativos também. Mas eu gostaria de ouvir aqui os nossos demais painelistas também um pouco sobre esse pano de fundo, né? Sobre esse contexto. Como é que vocês estão vendo esse contexto, o contexto de produção jornalística atual? Enfim, eu acho que talvez uma reação um pouco a esses pontos que o jogo identificou nesse momento. Quem quer começar? Eu posso começar, Caio, já que o João fez uma provocação direta. Vou aproveitar e pegar carona aí na fala dele. É, concordo super com o que o João falou. A gente no Internet Lab tem algumas linhas de pesquisa sobre isso. Eu vou aprofundar isso na minha fala. Mas uma que justamente a que o João trouxe, que a gente discutiu recentemente, é sobre a sustentabilidade econômica do jornalismo. E aí é um pouco reconhecer que o jornalismo é um bem público. Então, com a sua característica de bem público, ele não gera só benefício para quem contribui diretamente com o seu financiamento, mas para um grupo indireto mais amplo. Uma coisa que a gente na economia chama de efeito carona. E eu não sou economista, tá? Então, com as ressalvas de eventuais erros, pequenos equívocos aí no vocabulário. Mas isso gera um efeito carona que vai gerar um desincentivo ao financiamento, que é o que o João fala. Assim, a crise de financiamento do jornalismo, ela não está em 5 anos, né? Ela é muito antiga. E aí, outra coisa que eu gostaria muito de dialogar com o João, que ele traz assim, não é só ruim, não é só bom. Eu acho que essa fala é muito importante, porque a gente precisa reconhecer esses dois lados da moeda. A gente está falando, por um lado, de grandes mudanças que permitiram, por exemplo, um match incrível entre audiência e portal de notícias. Então, você tem agora a possibilidade de nichos, de jornalismo de nichos, você encontra muito mais fácil o que você quer buscar, os nativos digitais mesmo, né, que tem um problema de sobrevivência, mas ao mesmo tempo só existem por causa de uma plataformização, de uma interação digital. Então, acho que esse lado ele não pode ser esquecido e demonizado. Só que aí, por outro lado, a gente tem um problema numa característica clássica que o jornalismo trazia, que é o que na economia chamam de bundling, que a gente traduz como empacotamento. Então, o que era um jornal antigamente? Um jornal era um lugar onde tinha o bonequinho Viu, que era a programação de cinema, ele tinha os classificados, como o João traz, que era uma grande fonte de renda, e aí também um editorial de moda, vamos supor, e aí também uma notícia de interesse público. Hoje em dia, o que acontece? Para o cinema, eu vou no ingresso.com. Para o classificado, eu vou no Mercado Livre. Para o editorial de moda, eu vou no Instagram. E aí, a notícia de interesse público, se já não gerava um lucro tão direto e gera um custo enorme, porque a gente sabe que jornalismo custa, a gente perde um pouco o pé da discussão. Assim, você não sabe como que você vai financiar isso se os serviços foram todos desmembrados. Então, acho que essas são as minhas primeiras considerações, assim, sobre esse problema. Ainda não falando sobre caminhos, só falando sobre problemas. Obrigado, Iná. Não, super, super interessante. Acho que pontos fundamentais a gente ter na nossa reflexão aqui. E mesmo essa percepção, né, das possibilidades que a internet e a plataformização abriu de muito mais gente contribuir, inclusive de forma profissional, em termos de conteúdos jornalísticos aqui, eu acho que é um aspecto positivo que a gente não pode esquecer também. Mas vamos ver aqui a Juliana e o Guilherme. Posso continuar, então, só para pontuar aí considerações breves sobre contexto, né? Vocês me ouvem bem? Meu fone, ele tá ótimo. É importante ancorar esse debate, né? E falar que ele também vem de um contexto de crise do jornalismo e crise dos referenciais democráticos, que não é só no Brasil, ele é global, a gente também vê isso muito forte na América Latina, onde, enfim, a questão do jornalismo, perseguição ao jornalismo, questões de concentração de propriedade sempre foi uma questão, sempre esteve em debate, e também vem
da ascensão das Big Techs, né, que redesenhou esses conceitos de participação e liberdade de expressão e pluralismo informativo, à medida que a gente, enfim, que a gente vê plataformas que realizam uma curadoria personalizada e diferenciada sobre o que o usuário acessa, então afetando aí esse acesso à informação igualitário e priorizando alguns conteúdos, inviabilizando outros, e aí a gente vê somado a isso esse deslocamento de receita do jornalismo para as Big Techs a partir de um modelo de publicidade de vigilância, né? Então, só para reforçar, e aí reforçar a fala do João, da importância aí de pontuar que a saúde do debate público no ambiente digital, enfim, a saúde da deliberação democrática depende do acesso à informação, da liberdade de expressão portanto, depende do jornalismo também ser sustentável. E só para uma breve consideração sobre o contexto aí. Obrigado, Juliana. Super, super importante. Guilherme, vamos lá. Obrigado, Caio. Cumprimentar a todos aqui também da mesa. João, Juliana, Ainá. E, assim, dizer que eu concordo com as falas dos colegas, né? As receitas de publicidade para o jornalismo têm caído bastante, né? Você tem estudos que mostram, né, que desde 2006, isso lá nos Estados Unidos, né, caíram mais de 50% para o jornalismo tradicional, né, para jornais impressos caiu cerca de 2/3, né, nesse mesmo período aí. A receita de publicidade do Google, por exemplo, supera em 8 bilhões de dólares a receita de todas as estações de rádio e TV dos Estados Unidos combinadas, né? E esses números, assim, vão se reproduzindo aí ao longo dos últimos 10, 15 anos, assim, de uma forma bastante assustadora, né? Que deixa a gente, assim, um pouco com medo do rumo que esse mercado vai tomar, né? E aí, talvez já entrando aqui, pulando um pouquinho, assim, já entrando um pouco nessa discussão de assimetria regulatória, né, e que tem impactos na competitividade, se é que a gente pode colocar, e aí pensando talvez aqui, talvez no mercado de rádio, rádio e TV, do mercado de radiodifusão, chamando assim, né, a gente tem aí algumas assimetrias regulatórias que talvez sejam assim, que talvez prejudiquem, por exemplo, aqui no caso brasileiro, esse mercado também. Uma delas é a restrição ao capital estrangeiro, por exemplo, que tinha razão de ser lá na Constituinte, em 1988, né? A gente poderia argumentar que teria uma razão de ser ali, sendo a televisão, rádio, assim, meios de comunicação bastante poderosos e ainda são poderosos, mas talvez hoje já não faça mais tanto sentido essa proteção contra o capital estrangeiro, né? A gente tem exemplos de países que tinham esse tipo de proteção e já abriram nos últimos anos. Em 2017, os Estados Unidos abriu, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma limitação de 30%, as empresas têm que estar na mão de brasileiros natos, naturalizados, né? Inclusive alguns atores de radiodifusão já querem essa liberação de capital, né? Então, isso aí, por exemplo, isso aí e outras coisas, né? Algumas obrigações também constitucionais, de que você tenha necessariamente um editor brasileiro ali. A gente pode discutir até que ponto isso é bom ou não, mas isso é em todos os veículos de imprensa, para todos os veículos de imprensa, além de rádio e TV, né? Isso aí representa um certo peso, né? Obrigações ali de regionalismo, muito típicas do rádio, né? E que aparentemente são boas, mas que colocam um determinado peso, né? A gente pode lembrar que uma regra antiga que começou a vigiar a partir dos anos 70 nos Estados Unidos, chamada do horário nobre, né? Que você tinha nos 4 horários ali das 7 às 11 da noite, chamado horário nobre, você tinha que ter pelo menos 3 horas de programação local, né? Isso ali nos anos 70, 80, foi uma regra que acabou não dando certo, a audiência caiu bastante, e eles tiveram que voltar um pouco atrás. Então, algumas intenções que existem para veículos de comunicação, elas têm que se reequilibrar no mercado. Acho que é um pouco do que todos que vieram antes de mim falaram, né? Você tem um modelo de mercado que ele vai se equilibrando ali, você tem uma espécie de subsídio cruzado entre modelos aí que deve ser observado. E eu acho, assim, para fechar essa minha fala inicial aqui, que a gente pode realmente repensar esse modelo regulatório do rádio, da TV e, por que não, também um pouco da imprensa escrita no Brasil em relação a essa parte do capital estrangeiro. Obrigado, Guilherme. E acho que um pouco das falas desse reequilíbrio também acho que tem que ser pensado nesse novo mundo que a gente está descrevendo aqui, né? Quer dizer, porque muitas vezes
as discussões aparecem quase como um saudosismo, né? E como uma proteção de antigos incumbentes do jornalismo tradicional. E, na verdade, a gente também tem que pensar que tem novas formas de jornalismo surgindo também, como é que a gente vai equacionar esse novo equilíbrio sem perder os ganhos de abertura que isso traz também para novos produtores de conteúdo jornalístico. Acho que esse é um enorme desafio que a gente tem pela frente aqui, em como é que a gente busca esse equilíbrio sem se espelhar simplesmente numa visão de passado do jornalismo e de quem eram os poucos representantes e produtores deste tipo de conteúdo, que às vezes você também tem esse tipo de tensão surgindo, que é muito natural quando você tem tecnologias disruptivas, você alterar o poder daqueles que antes detinham o poder de controlar a informação, né? Mas, enfim, dito isso, acho que a gente podia passar para um segundo bloco aqui e ouvir um pouco a Iná e a Juliana, ambas coordenam pesquisas aí no Internet Lab, na ISOC, e eu acho que seria legal ouvi-las sobre, enfim, esses desafios de governança dessas tensões hoje na internet, para onde que a gente pode caminhar e o que as pesquisas de vocês estão apontando. Se vocês puderem assumir aqui o nosso espaço, quem quer começar? Iná, talvez? Tanto faz para mim. Quer começar, Ju? Você vai falar dos princípios? Posso começar? Você prefere que eu comece? Tanto faz para mim. Tá, eu vou seguir aqui então. Legal, Ju. Obrigada, Caio. Obrigada, João, Iná, Guilherme, por compartilhar aí a discussão. E é super relevante essa questão do. É interessante falar de princípios e governança da internet nesse contexto, porque é uma questão que parece muito trivial, né? Mas ela é fundamental para orientar qualquer debate regulatório da internet. Embora frequentemente a gente busque responder aos cenários de violência e desordem informacional no ambiente online, com propostas que caminham justamente no sentido contrário aos consensos estabelecidos lá no Marco Civil da Internet, sobre o que a internet deve ser, sobre o que a gente busca para a internet. Então é importante reafirmar que a internet que a gente quer é aquela que tem uma natureza livre, participativa, que comporta uma deliberação democrática com diversos pontos de vista e que oferece às pessoas fontes variadas de informação e qualifica suas opiniões, escolhas na vida pública e no debate público. E esses pressupostos da governança da internet eles são justamente viabilizados pelo trabalho do jornalismo profissional. E é nesse sentido que qualquer modelo de remuneração de jornalismo deve se atentar a isso, então. E a própria origem dessa discussão também perturba esses pressupostos de uma internet livre, como a gente busca, né? Como a questão do papel de distintos atores privados, como as big techs e atores que se dizem parte da mídia também, na distribuição de informação e de distribuição de desinformação, e como cada ator também se localiza nessas vantagens no mercado publicitário. E aí, em relação a essas respostas regulatórias que estão na mesa, uma preocupação muito central para a gente na ISOC, nesse debate, é o desafio de definir o que deve ser pago ou que entraria para a categoria de conteúdo jornalístico, porque isso se relaciona diretamente como a internet se configura. E isso porque esses critérios, esse desafio de definir o que deve ser pago, ele pode gerar incentivos a determinados meios em detrimento de outros e afetando justamente esse pluralismo e diversidade de informações no ambiente digital. E aí a dificuldade de estabelecer esses critérios para remunerar o conteúdo jornalístico de forma que efetivamente endereça os problemas apontados, ele também se relaciona com esses princípios da internet e é um dos pontos críticos dessas propostas e super sensível, porque se a gente leva adiante, se a gente aprova uma proposta que traz critérios mal desenvolvidos ou genéricos, ou traz problemas nessas definições do que deve ser remunerado, do que é conteúdo jornalístico, o resultado é aprofundar problemas que a gente já tem há décadas na mídia brasileira, que é essa concentração de propriedade, deserto de notícias em alguns lugares, e que afeta o funcionamento da internet. E aí, alguns dos critérios apontados por essas propostas, elas deixam de fora considerações sobre
o impacto social do trabalho de grupos de mídia e focam excessivamente em critérios comerciais, como a quantidade de publicações e audiência, e que favorece, às vezes, alguns modelos de negócio predatórios, ou caça-cliques, ou sensacionalistas, ou até os conteúdos desinformativos, que é justamente o que esses modelos buscam fazer frente, né? Então, e também, enfim, detrimento do jornalismo local, que acho que é importante a gente pensar aqui, que não privilegia tanto, por exemplo, a quantidade de notas publicadas, mas sim a difusão do fato social e político que ocorre no contexto da comunidade local. Então, é importante também a gente pensar nessa discussão de remuneração de jornalismo, pensar não apenas nos grandes grupos de mídia, mas sim como o jornalismo tem impactado a comunidade, como o papel realmente do jornalismo de interesse público. E é isso, se a gente busca uma internet democrática, os mecanismos de financiamento para apoiar a sustentabilidade do jornalismo, eles devem apoiar essas iniciativas jornalísticas de interesse público e produzidas de acordo com padrões éticos do jornalismo profissional e deve comportar um jornalismo com diferentes atores e diferentes formatos. E aí essa indefinição sobre critérios também deixa alguns conteúdos na zona cinzenta, e ele levanta uma discussão sobre enforcement e implementação dessas propostas, né? Que essa obrigação de compensação por determinados conteúdos, ele tem o efeito de produzir uma fiscalização sobre conteúdos na internet, ele pode ter esse efeito, que se assemelha muito àquele debate sobre responsabilidade de intermediários, né, do Marco Civil, e porque ele pode gerar incentivos para eliminação, restrição de conteúdos que circulam na rede, e que tem essa capacidade de alterar por completo a relação que os usuários têm com a internet e com a produção e consumo de informação. Nessas propostas, muitas das que a gente vê na Austrália, no Canadá, aqui a brasileira também, cabe se perguntar se será apenas o intermediário final que é relevante para fins de compensação e responsabilidade, porque para evitar responsabilidades, os intermediários eles poderão também adotar uma política de filtragem excessiva de link, e o que envolveria o bloqueio de alguns links para além do conteúdo jornalístico, alegando precisamente que esse tipo de critério não está bem definido na legislação e na negociação. Então, como resultado, essas propostas, esses caminhos que a gente está pensando poderiam, na verdade, prejudicar a facilidade com que os usuários podem acessar e compartilhar conteúdo na internet. Isso representa uma ameaça significativa à liberdade de expressão, que, enfim, é um princípio muito basilar aí do funcionamento da rede. Justamente pela dificuldade dos usuários de linkar, de publicar algum conteúdo que tem algum outro, pode ter algum conteúdo jornalístico, e, enfim, afetando aí essa capacidade do usuário. E cada vez a gente vê que surgem mais propostas que giram em torno de cobrar mais filtros e curadoria algorítmica de conteúdo, e que podem levar, que é uma preocupação que a gente tem na nossa pesquisa na ISO, que pode levar à fragmentação da rede, fragmentação das experiências dos usuários na internet, e essa redução do potencial da internet de ser um espaço de compartilhamento e acesso ao conhecimento. Então, na ponta, quem pode perder se a gente tem propostas mal discutidas, é o usuário. E por isso que então a gente tem pensado em soluções para a assimetria de poder das Big Techs que não têm respondido adequadamente aos problemas colocados e, em alguns casos, só fortalecem mais esses atores, que tem sido uma tônica aí na discussão sobre regulação de plataformas, né? E acho que aí outra questão que eu gostaria de colocar é que essas incertezas das regras relativamente ao ambiente online, elas prejudicam a confiança dos usuários do serviço de internet, diminuem a natureza resiliente, confiável que esse serviço tem ali na sua configuração, e que é um dos pressupostos da internet. Isso passa também por a possibilidade de acordos pouco transparentes entre plataformas e empresas de mídia, ou regulações que não estabelecem quem remunera, por exemplo, porque a discussão está muito centrada nas Big Techs, na Google e na Meta, mas existem outras plataformas menores e outros provedores de mensageria também que entram nessa discussão, que não está totalmente definido, né? Falta uma diferenciação das plataformas digitais de acordo com as funcionalidades dos serviços e as ferramentas oferecidas. E
se eu estiver passando muito do tempo, enfim, me cortem e que a gente prossegue a discussão depois. Mas só continuando aqui, que essas diferenças, elas, dos tipos de ferramentas oferecidas e quem paga também são muito relevantes em termos de capacidade das plataformas influenciarem o consumo e a circulação do conteúdo jornalístico, né? E esses riscos de confiabilidade do usuário na internet, eles estão muito associados até mesmo a questões de criptografia forte, uma vez que isso tem sido uma questão muito, muito relevante, por exemplo, na proposta canadense, né? Uma vez que os intermediários eles estariam eventualmente, a depender do modelo adotado, pressionados a identificar os conteúdos compartilhados no seu serviço para contornar essas obrigações regulatórias de pagamento e assim acessar o conteúdo das comunicações privadas e que estariam protegidas pela criptografia de serem acessados. A gente vê e aí a gente vê a partir disso um grande potencial de fragilização de também princípios super basilares na internet que restauram também a confiança dos usuários e preservam a comunicação na internet, que é a privacidade e a liberdade de expressão. Que é uma ameaça real, por exemplo, no caso dessa proposta canadense, e que pode ser uma ameaça real, por exemplo, para o debate público, né, tendo em consideração que justamente o trabalho jornalístico de acesso a fontes, ou a trabalho de defensores de direitos humanos, de ativistas, de comunicar violações, ou fazer controle social dos bens públicos, da gestão pública, é colocado em risco nesse caso. E aí, para finalizar, só gostaria de pontuar que as propostas de remuneração de conteúdo jornalístico, elas estabelecem um objetivo muito ambicioso de fornecer apoio financeiro às empresas de mídia que não conseguiram competir nesse novo cenário, né, com as grandes plataformas, em termos de receita, e o objetivo de alterar essas assimetrias de poder pelas big techs, assim como outras propostas de regulação de plataformas também trazem alguns desses objetivos, mas infelizmente para isso alguns caminhos, se a gente não discutir muito bem eles e pensar realmente nos efeitos que eles têm, alguns caminhos eles podem justamente distorcer algumas características centrais do funcionamento da internet, da forma como ela é concebida, né? A internet foi projetada, então, inicialmente para ser aberta, conectada globalmente, segura, confiável, com proteção à privacidade dos usuários e que tem objetivos para isso, né? Para justamente a gente poder se comunicar, proteger o trabalho de defensores de direitos humanos e o trabalho jornalístico, e em vez disso as propostas podem estar nos levando, a depender de como elas são adotadas, a uma internet que não é aberta, mas é fechada à inovação, e a mais interação e participação nas trocas de conhecimento, e uma internet que não é conectada, mas onde muitas dessas conexões, possibilidade de linkagem de conteúdo, elas são dificultadas e impedidas, e uma internet que não oferece segurança, mas um futuro com incentivos para reduzir a segurança do conteúdo e permitir a inspeção desse conteúdo. Então, acho que é preciso discutir e aperfeiçoar essas propostas aí, não só no Brasil, mas no mundo, porque a internet é global e os impactos dessas legislações também são globais, e essas discussões também são, enfim, são sentidas globalmente, especialmente a gente vê que esse cenário regulatório do DSA, essas propostas europeias, australianas têm muito influenciado as discussões do Brasil, do PL do 2630, do 2370. Então, acho que se a gente quer pensar nessa valorização do jornalismo e fazer frente a essa simetria de poder do modelo de negócio, de publicidade das big techs, acho que essas discussões elas precisam ser bem desenhadas e bem discutidas. Obrigado, Juliana. Super importante. Acho que traz vários temas importantes, né? Quer dizer, tanto a delimitação nessa busca de remunerar quem está gerando um bem público, quem são esses, né? Quer dizer, identificar quem deveria receber isso, quem são os intermediários que efetivamente deveriam participar desse processo e todos os efeitos potencialmente indesejados sobre liberdade de expressão ou sobre outros aspectos aí em termos de rebalanceamento em quem produz informação e quem dissemina informação, que eu acho que é um enorme desafio. Quer dizer, não são desafios que a gente não acho que longe da sua fala, falar que a gente não deve enfrentá-los, ao contrário, deve enfrentá-los de forma mais profunda, acho,
do que a gente vem enfrentando até hoje. Acho que isso faz bastante sentido. Mas, Iná, vamos lá, vamos passar para você. Preciso que você tem feito aí também no Internet Lab. Sim, Caio, eu até tinha feito uma apresentação, mas estou achando a conversa tão boa e fluida que eu nem vou projetar. Vamos falando e vocês vão me Fica à entendendo. vontade, Iná, o que você preferir. Eu vou falar só a título de roteiro, eu vou começar com algumas premissas básicas, depois eu vou falar sobre as perguntas básicas, depois eu vou falar sobre o que eu chamo de perguntas premium, que é um pouco um aprofundamento das perguntas básicas, dar alguns caminhos que a gente tem estudado e falar algumas breves conclusões. Primeiro, também situando um pouco o nosso exercício no Internet Lab. A gente no Internet Lab atualmente tem 3 pesquisas, a gente até chama de Projeto Polvo, essa história da sustentabilidade do jornalismo, porque são pesquisas que acabam tendo tentáculos em várias áreas do Internet Lab. Então, a gente tem uma pesquisa que é mais sobre o acompanhamento do regulatório que está acontecendo nos projetos de lei. Depois a gente tem uma pesquisa que é mais sobre questões de financiamento. Então, a gente estuda filantropia, leis de incentivo, e aí tentando entender também como que esse dinheiro trafega entre as plataformas até os portais menores e essas mídias mais especializadas em conteúdos racializados, por exemplo, focados em populações historicamente minorizadas. E aí depois a gente tem essa pesquisa que o João citou, que é a pesquisa da sustentabilidade econômica. Então, uma pesquisa que está acontecendo, está conhecendo a luz agora, é super recente, mas entendendo o jornalismo como um bem público e pensando como ele reage nesse novo ecossistema digital. Aí, passando para as premissas, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que o mercado de mídia é concentrado historicamente no Brasil, né? Eu acho que essa discussão precisa ser situada em todos os anos de concentração de mídia. Então, não é agora que a gente vai vir com uma bala de prata para resolver essa questão. Se a gente tem uma concentração de mídia, é um mercado totalmente concentrado em famílias, de uma forma extremamente oligárquica. Então, assim, é mexer num vespeiro mesmo, né? Não é uma conjuntura nova isso. A minha segunda consideração é um pouco sobre esses diálogos entre Brasil e mundo. Eu acho que a gente não consegue, e eu não sou uma advogada de uma solução global, assim, eu acho que a gente não tem como ter uma solução global. Os mercados são muito específicos, os contextos são muito particulares. Então, você tem um Brasil, você tem uma Índia, você tem um Uruguai, com particularidades muito, muito específicas. Então, assim, eu sou contra a gente pensar numa solução global. Eu acho que uma solução adequada é uma solução que leva em consideração as especificidades do mercado brasileiro. Minha terceira premissa eu já falei na intervenção anterior, então vou só pincelar, que é a questão dos dois lados da moeda, né? Então, um mercado que possibilita o nascimento de novos atores, mas ao mesmo tempo que complexifica um pouco a forma de financiamento dos atores antigos. Aí acho que assim, as perguntas básicas dessa discussão são as 3, né? Quem paga, quem recebe e sob que parâmetros. Eu acho que é muito básico, assim, quem remunera, quem é remunerado e qual é a métrica que a gente vai escolher para decidir que dinheiro é esse que vai de uma ponta para outra. As perguntas premium, elas aprofundam essas anteriores, né? Então, assim, isso que a Juliana estava falando sobre que jornalismo a gente vai remunerar. O que é jornalismo de interesse público, né? Assim, qual é o jornalismo que beneficia a pluralidade, um fazer ético, e como evitar que esse dinheiro vá parar na mão, por exemplo, de caça-clique, de meios super parciais. Então, assim, acho que uma grande, não sei nem se eu posso fazer isso, mas vou dar um exemplo. Acho que um grande exemplo que a gente sempre acaba comentando quando a gente está nessa discussão é o Choquei, por exemplo. Choquei da fofoca, da notícia de interesse público, tem milhões de seguidores. Então, agora a gente faz um plano de financiamento para remunerar jornalismo de interesse público e o Choquei ganha esse dinheiro, ou meios extremamente parciais. Então, acho que são essas perguntas que vão permeando, assim. E aí, deriva disso a questão que é, para mim, super chave, que a Juliana toca também na fala dela, que é como evitar que o Estado faça uma curadoria do que é jornalismo de interesse público ou não. Né? Volto aí ao trauma da ditadura e do que isso pode prejudicar a liberdade de expressão, né? E aí, acho que a pergunta que segue a isso, que também é uma pergunta premium na minha leitura, é de que bolo a gente está falando, né? A gente está falando em redividir as fatias, mas que dinheiro é esse, né? Eu acho que é muito difícil a gente falar sobre uma métrica de remuneração. Escutei isso de uma jornalista outro dia, achei super interessante. Estava todo mundo, não, eu defendo barganha direta, eu defendo fundo. E ela falou, gente, mas barganha direta de que dinheiro?
né? Como é que eu vou defender um projeto ou outro se eu não sei quanto eu vou receber num projeto ou outro? E tem estudos recentes que falam, que aprofundam isso. A Anya Schifrin, que é uma pesquisadora de Colômbia, recentemente publicou um estudo que é super interessante, que fala de uma métrica bem específica de divisão de grana. Ela estuda a receita bruta das plataformas, ela faz enfim, faz uma divisão que ela julga lá dentro dos parâmetros dela justa. E aí, pela primeira vez, eu acho, ou pela primeira vez, tem outros, tá? Mas, assim, eu acho que esse é um estudo completo sobre de que dinheiro a gente está falando, que é fundamental que a gente tenha essa reflexão. E aí, mais duas perguntas premium. Uma que é como a gente faz com que jornalistas se beneficiem. Eu acho que isso é fundamental, porque falar sobre saco de dinheiro que migra para saco de dinheiro, tráfego do dinheiro, não é útil se a gente não vai falar sobre condição de trabalho de jornalista, se a gente não vai falar sobre como essas notícias estão sendo fabricadas no dia a dia das pessoas que estão na linha de frente da produção. E aí, em seguida, como empacotar uma regulação que funcione para os pequenos e para os grandes, que eu acho que é um dos problemas, e eu vou me aprofundar nisso, da barganha direta, porque a gente tem perfis muito diferentes de publishers no mercado, né? A gente tem um Globo e a gente tem um Ponte Jornalismo, tem um Nexo, que é um nativo digital, e tem um Choquei. Como que a gente vai fazer com que uma regulação possa costurar todas essas diferenças, ainda que essa regulação seja assimétrica? Aí, agora já passando para uns caminhos, assim, eu queria trazer 4 ou 5 opções que a gente tem estudado. A primeira delas estuda a questão do mais financiamento, tá? Vamos aumentar esse bolo, né? E aí a gente viu recentemente um aumento muito grande, muitas iniciativas de filantropia e de fundações que dão dinheiro para esse jornalismo, para esses jornalismos. Eu acho que isso é uma solução tampão. Eu acho que é bom que esse dinheiro circule e que filantropias e fundações valorizem o fazer jornalístico e financiem. Agora, eu vou sempre falar do que é a solução e de um problema que ela traz, tá? Então, nesse caso, o problema que eu vejo são dois. Uma é a falta de autonomia dos jornais quando elas recebem essa grana. Então, a gente está falando, por exemplo, de fundações como Google e Meta com as suas fundações, ou com filantropias grandes, sobretudo estrangeiras. Então, tem um problema aí de autonomia sobre que jornalismo a gente está fazendo. E também da falta de incentivo para um crescimento contínuo. Então, são injeções de dinheiro que você não sabe até quando vão durar, você não sabe sobre que parâmetros isso vai ser distribuído, então a gente também não sabe se esse bolo que aumenta está sendo melhor distribuído, então acho que isso é uma questão. Aí, em seguida, na mesma altura dessa questão, mais financiamento, ok? Novos modelos de negócio, ok. Então, a gente tem, e eu acho que o maior exemplo disso é o New York Times, que tem um grande sucesso em fazer um bundling, de novo, um empacotamento dos seus serviços. Então, você vê os serviços que o New York Times oferece, ele vai te oferecer uma palavra cruzadas, um caderno de jogos, ele vai te oferecer um monte de conteúdo de lifestyle, ele vai te oferecer conteúdo de comida, de cozinha, e aí você vai pagando por isso, e aí você tem injetado também a notícia de interesse público. Agora, e aí tem vários exemplos, tem exemplos no Brasil, inclusive a Lupa, acho que é um grande exemplo disso, que tem a maior agência, primeira agência de checagem do Brasil, e aí vem também com iniciativas de educação, concursos, com treinamentos, e aí vai complementando a sua renda. Agora, eu acho que um problema que tem nisso é que é uma sacanagem você comparar o New York Times com um modelo, com uma alma preta, com um ponto de jornalismo, com jornalismos locais e setorizados que são muito importantes e que não têm musculatura para oferecer uma gama de serviços pelos quais os usuários vão pagar, né? Aí você entra no modelo de barganha direta, que é esse modelo da Austrália e tal, que é um modelo de negociação direta, então você tem algumas salvaguardas para proteger os menores, para proteger o mercado nacional, e aí você tem um árbitro caso as duas partes, né, publisher e plataforma, não entrem num acordo. Qual que é o problema disso que a gente está vendo na prática? Eu acho que tem um problema de transparência dos acordos, porque a gente não sabe o que está sendo acordado, então eu com meus pares jornalistas não sei quem está ganhando o quê, e uma falta de proteção dos meios menores, que não tem, de novo, musculatura para negociar com uma plataforma como o Google Meta. E aí, já terminando, encaminhando para o final da minha fala, eu chego finalmente no fundo público, que é uma proposta que eu acho bem sedutora, particularmente, isso é uma opinião super pessoal, que é a ideia de um fundo. A FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, é meio quem está capitaneando no Brasil essa proposta.
E aí a FENAGE traz essa proposta com 2 pilares. Então, o primeiro pilar é a taxação das plataformas por meio de uma CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico, um imposto. E aí esse dinheiro da taxação vai para um fundo que eles chamam de FUNAJOR, que é o Fundo Nacional de Apoio aos Jornalistas, que funciona mais ou menos como o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Né? Eu acho essa plataforma, essa ideia super interessante. Ela também traz problemas, né? Acho que as dúvidas que eu tenho nessa proposta, a primeira é sobre que receita a gente vai tributar, que dinheiro a gente vai tirar das plataformas, e aí, de novo, assim, eu acho que a transparência dos dados é fundamental, porque a gente não sabe qual é a receita dessas plataformas, e aí tem uma questão que ok, você vai tributar na receita bruta ou você vai tributar numa receita de venda de publicidade? Porque a Google, por exemplo, uma parte muito grande da receita da Google é armazenamento de espaço, do Google Drive. Isso deve ensejar remuneração jornalística? Isso deve entrar no patrocínio, no dinheiro que vai ser repartido? E aí, obviamente, uma questão de como esse fundo vai ser distribuído, né? Porque a gente, enfim, a gente não sabe como que essa grana e como a gente evitaria que essa grana fosse encantada pelo Estado ou que o Estado tivesse uma ingerência indevida. Vou finalizar com conclusões. Eu acho que minha primeira conclusão, assim, é que eu acho que a questão dos critérios de como remunerar, eu vejo a regulação como uma bola que a gente chuta para longe, e aí quem corre mais rápido consegue regulamentar e definir o que vai ser essa regulação. Então, eu acho que quem correr mais rápido, a gente tem que ficar muito atento a isso, assim, quem vai correr mais rápido e quem vai conseguir levar mais à frente suas ideias. Aí, assim, eu acho que a democracia precisa de política pública para fomentar jornalismo. Eu sou super a favor de uma política pública. Eu acho que essas medidas precisam visar a redução da concentração, acho que isso é fundamental. A gente precisa de mais transparência de dados sobre o ecossistema, precisa saber sobre que receita a gente está falando. E precisa falar sobre uma contribuição multissetorial para, enfim, construção desse fundo, para a construção dessa ideia, seja essa ideia qual for. Então, essa ideia precisa ter participação de plataforma, de jornalista, de pessoas dos direitos digitais, do governo, enfim, setor público, privado. Eu acho que a gente precisa falar de um projeto multissetorial de regulação. E com isso eu encerro, desculpa ter passado um pouco do meu tempo, essa questão é muito, enfim, é muito animadora, e agradeço muito, Caio, pela oportunidade, porque acho que a gente só vai conseguir afinar as nossas ideias quando a gente conversar mais com pessoas diferentes sobre o assunto. Inan, super bacana, obrigado pela sua contribuição. Acho que traz diversos elementos importantes aqui para o nosso diálogo. Acho tanto no diagnóstico e na reflexão sobre as perguntas básicas e premium aqui, que eu acho que todas são importantes da gente poder abordar e aprofundar, mas também em relação às opções. E eu acho que as opções que você abre, o leque de opções que você abre, não é necessariamente excludente, né? Quer dizer, você pode ter múltiplas opções contribuindo para lidar com a questão. Quer dizer, acho que em alguma medida mudanças de modelo de negócio vão ter que acontecer, em alguma medida é possível que tenha alguma participação de fundos públicos nisso, em alguma medida ter uma reestruturação da divisão do bolo pode ser algo que contribua também. Então, quer dizer, acho que talvez a gente tenha que trabalhar em múltiplas camadas que vão atacar alguns aspectos da questão, mas não achar que a gente vai ter uma bala de prata, vai ter uma única solução que vai resolver todas as nossas preocupações com a produção de um conteúdo fundamental para a democracia. Né? Eu acho que esse é um ponto para a gente poder ter no radar aí também. Mas queria passar para ouvir um pouco reações aí do João, do Guilherme, que eu acho que foram todos pontos muito importantes levantados pela Juliana e pela Iná. Então, talvez, João, quer começar aí, dar um pontapé? Pode ser. Não, eu acho que elas varreram bem o conjunto das questões que estão postas e de preocupações. Eu acrescentaria, eu queria comentar um pouco 3 pontos específicos. O primeiro é o seguinte, a discussão de concentração. Eu acho que nós estamos vivendo o principal problema de concentração hoje é a concentração do ambiente digital. Acho que é o tamanho do poder econômico de empresas como Google e Meta, que traz, evidentemente, um poder político associado, faz com que a gente tenha visto
a reação deles à tentativa de regulação do 2630, a maneira como o próprio debate se desenvolve no Brasil é marcado por uma posição muito, enfim, significativa dessas empresas. Ao mesmo tempo, até por isso, você precisa reconhecer que elas têm papel central na distribuição hoje de informação e fazer, eu acho que uma parte do nosso problema é que a gente precisa reconhecer uma posição dominante, quase que a priori, que não tem mecanismos hoje, vamos dizer assim, ex ante de tratamento, mas que você precisa reconhecer como um elemento que vai incidir em qualquer solução que você der para esse debate. Então, essa dimensão de abuso de posição dominante, por exemplo, da Meta no Canadá, ao retirar notícias de interesse público, ela era absolutamente previsível. E aí você precisa saber se você tem os instrumentos para brigar com isso ex post, vamos chamar assim, se você tenta cercar isso ex ante na marra, porque senão é deixar de reconhecer uma parte da realidade que está. Eu acho que esse é um dos desafios. Significa assim, essa discussão econômica, ela é uma discussão pesadíssima do ponto de vista dos interesses envolvidos. E, portanto, sem reconhecer isso, sem reconhecer que você precisa ter condições de enfrentar um provável ou óbvio abuso de posição dominante que vai acontecer, você acaba ficando desguarnecido. Então, acho que esse é um elemento que eu queria pôr na mesa. O segundo é que eu acho que para o Brasil, a gente tem um elemento, uma discussão que talvez seja importante até ouvir vocês aí, que é qual a justificativa jurídica para você estabelecer que Caio tem que pagar para o Guilherme, entendeu? Eu defini numa lei que o Caio vai pagar para o Guilherme, está fundado em alguns elementos. Acho que o elemento concorrencial no Brasil não dá guarida evidente para isso, e acho que na prática a justificativa que se dá, ou o fundamento do pagamento, é um fundamento de direito autoral, na minha visão. Ou você entra numa discussão de fundo, que daí é o terceiro, enfim, que é um ponto que eu quero falar aqui, que daí é uma outra lógica, mas de certa forma a barganha direta, ela, do meu ponto de vista, ela está sustentada numa lógica de exploração indevida de material, por exemplo, pelos scrappings que se faz a partir dos sites, etc. Ela precisa estar fundada numa lógica de direito autoral, sob pena dela ser questionada no judiciário imediatamente após aprovado. Então, acho que esse aqui é também um elemento que eu gostaria de ouvir vocês, ouvir Guilherme, Caio, Juliana, Iná e demais colegas, assim, nessa dimensão do quais fundamentos que a gente vê passíveis de aplicação. E o terceiro terceiro ponto que eu queria destacar é que eu acho que a discussão da CID, ela resolve uma parte do problema ao dizer o seguinte: olha, eu estou reconhecendo que tem vamos dizer assim, uma intervenção no domínio econômico, eu estou tentando fazer uma intervenção no domínio econômico a partir de uma leitura de que este rearranjo da economia nos últimos 10 anos deixou de sustentar ou criou um problema sério para a sustentação de uma atividade de interesse público. Vou criar uma CID num valor de X%, Canadá e Austrália trabalhando entre 4% e 5%, e vou distribuir não necessariamente para um fundo, até porque fundo é um elemento, a hora que discute aqui com a área econômica do governo, eles detestam, eles não têm problema nenhum, obviamente, com tributação, eles têm problema com fundo, que o fundo carimba o dinheiro, amarra num tipo de despesa específica que eles trava contabilmente o governo. Mas programas específicos que possam ser, bom, sem contar, na verdade, uma PEC que teve em 2021 que restringe mais ainda essa aplicação de fundos. Mas a ideia de uma CID que reveta para um programa de fortalecimento do interesse público, acho que esse tem espaço para conversa. E é um espaço que interessa que essa conversa aconteça. Interessa a nós que essa conversa aconteça. Obviamente, a maneira como isso se organizaria e se compatibilizaria ou não com um mecanismo de negociação e de barganha direta é um elemento que precisa ser trabalhado. O último ponto dentro dessa discussão é que eu acho que aí qualquer mecanismo deveria reconhecer os investimentos já feitos pelas empresas. Obviamente, sem
como diriam os cariocas, sem caô, né? Não é, você precisa ter alguém que avalie de fato para saber se esse mecanismo está gerando uma proteção, uma sustentação no mercado jornalístico. Mas eu não posso criar um instrumento que gere um contra-incentivo aos investimentos diretos para as empresas em elementos que são importantes para as empresas jornalísticas. Então, assim, diria, se a plataforma tem uma regra que ela tem que pagar, ou ela tem que contribuir para um fundo, etc., ela vai falar, bom, então eu vou parar de botar dinheiro naquilo que eu acho que é relevante e que ajuda a sustentar um pouco a atividade jornalística online. Se eu estabelecer um certo corte para isso, como faz, por exemplo, na discussão do audiovisual, esses mecanismos são interessantes, eles são mecanismos de balanceamento em que você reconhece uma parte de, digamos que até 30% do que ele deve, ele pode descontar a partir dos investimentos que ele já faz, né? Mecanismos desse tipo ajudam a gerar um conjunto de incentivos, a manter equilibrado com os mecanismos de incentivos e desincentivos que operam aí. Então, acho que são esses 3 elementos que eu queria trazer aqui para reflexão. Obrigado, João. Acho que pontos bem interessantes e importantes aí. Sobre a questão concorrencial, eu tendo a concordar com você, eu acho que a gente não tem uma discussão no Brasil do que a gente chama de efeitos exploratórios de condutas concorrenciais, né? Dessa questão de simplesmente o impacto na distribuição de recursos numa determinada cadeia produtiva. As discussões, em geral, são em torno de efeitos que a gente chama de exclusionários, quando um concorrente está excluindo outros concorrentes. Então, acho que as discussões estão realmente em outros eixos, as discussões jurídicas que a gente teria para esse pagamento estaria em outros eixos aí, como você aponta, eu acho que não estaria no eixo propriamente concorrencial. Eu acho que a gente olha o que aconteceu na França em especial, né, que parte da discussão de direito autoral e vai para uma discussão concorrencial num viés de recusa de negociação. Na verdade, a autoridade concorrencial francesa, ela se mete nessa discussão por uma perspectiva de que o abuso de posição dominante não estava numa recusa de contratar, estava numa recusa de negociar, dado que a regulação estipulava a necessidade de uma negociação. Então, essas são as discussões que acabaram surgindo na França nesse contexto também. Mas, enfim, queria ouvir o Guilherme para antes de a gente passar aqui para o nosso último bloco e depois para uma rodada de Q&A aqui com nossos participantes aqui, que tem gente, poxa, super qualificada aqui também ouvindo, participando do debate. Guilherme, vamos lá. Obrigado, Caio. Eu acho que essa questão da concentração levantada aí pela Iná, pelo João, pela Juliana também, acho que é extremamente importante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Google, que tem 95% do mercado de buscas no Brasil, né? E assim, do ponto de vista da publicidade, né, o Google ele atua em todos os frontes, né? Com o Google AdSense, né, ele é uma ad network, intermedia ali anúncios de publishers, né, para anunciantes, para empresas. Tem o Google Exchange, que ele é uma ad exchange, quer dizer, uma bolsa de publicidade, onde você tem essa compra e venda, né, quase em tempo real de espaços publicitários, para quem oferta maior lance. E ele atua também com AdSpace mesmo, né? Quer dizer, ofertando publicidade, o maior publisher do mundo, né? E quando você olha a história, né, de como é que o Google foi concentrando esse mercado, pelo menos lá nos Estados Unidos, né, ele comprou a DoubleClick, né, em 2007, depois comprou a AdMob também logo depois, e nada foi sendo feito, né? E agora fica um pouquinho difícil você reagir a isso daí. Mas voltando aqui para o nosso assunto central, né, propriamente dito, embora esse assunto da concentração esteja bastante relacionado, quando eu falei, por exemplo, que deve haver uma abertura ao capital estrangeiro para empresas de mídia, né, de radiodifusão, TV e rádio, empresas jornalísticas, eu acho que você tem que criar alguma vedação aí para essas grandes big techs. Aí imagina, um grupo desse compra um Globo, um SBT, uma Record, e tem uma TV aberta também. Eu acho que aí já começa a complicar um pouquinho, né? Então tem que ter alguma restrição nesse sentido, pelo menos essa é a minha visão. Agora, quando a gente fala de incentivar, assim,
publicidade digital, né? Assim, realmente a publicidade digital e a publicidade nos meios de comunicação tradicional. É difícil competir. É claro que ela vai migrar para esses novos meios de comunicação, né? Você consegue fazer com que ela seja mais dinâmica, né? Customizada, né? Que tenha mais engajamento. Você consegue fazer tracking dessa publicidade de forma mais precisa, né? Ela tem um alcance global em vez do alcance local, né? Ela é mais interativa, né? Em two-way, do que uma propaganda que você vê na televisão, por exemplo, né? Ela é mais efetiva e o retorno do investimento é mais mensurável. Então, tudo isso leva a essa migração desse investimento para esses outros meios. E aí você tem, assim, juntando com o que a Juliane e a Iná colocaram também, né? De certa forma, você tem dois caminhos, na minha visão, para promover o jornalismo tradicional. Uma seria você, de alguma forma, obrigar que essas grandes plataformas adotem regras de jornalismo tradicional nas suas ações, o que não se adapta bem, obviamente, ao modelo de negócios dele, né? Quer dizer, o jornalismo tradicional possui estándares de independência, objetividade bastante rígidos, checagem de notícias, direito de resposta, etc. Mas, assim, como é que você vai aplicar essas regras a principalmente discurso de terceiros, não só a, digamos assim, a escolha algorítmica ou a escolha editorial que essas plataformas vão ter que fazer, mas também aos discursos de terceiros que atuam nessas plataformas. É uma coisa que fica um pouquinho difícil de você criar obrigações nesse sentido. E o outro caminho, né, dentre alguns aí colocados pelo Inácio, seria promover esse conteúdo considerado jornalístico. Então, você pode fazer isso aí de várias formas, né? Quando a gente falou de subsídio ou de um setor financiar outro, eu lembrei da contribuição para o fomento da radiodifusão pública, né, que é financiada pelo setor de telecomunicações, financiando a radiodifusão pública, a EBC, por exemplo, né? E aí, como é que isso aí se justificaria também? É uma política pública, você tira de um setor colocando no outro, né? Como é que essas justificativas elas ficam de pé? É interessante a gente notar. O problema, assim, quais são alguns dos problemas chaves que eu vejo nesse modelo de financiamento, né? Assim, primeiro como promover, né? Como é que vai ser essa promoção feita pelas Big Techs, né? Por impulsionamento, né? Por uma vedação de remoção de determinados conteúdos, você vai criar determinadas cotas de conteúdo para conteúdo independente, né? Para conteúdo regional, como é que vai ser isso daí? Vai ser uma espécie de lei no serviço de acesso condicionado, onde você criou várias cotas de conteúdo para TV por assinatura, por exemplo, para promover ou proteger a indústria nacional de conteúdo, né? Conteúdos independentes, conteúdos nacionais, etc., empresas nacionais que produzem conteúdo, né? Depois, assim, o que vai ser exatamente considerado conteúdo jornalístico, né? Um ponto que já foi levantado aqui bastante, mas, por exemplo, o STF já tem uma jurisprudência firmada que ele dispensa, né, diploma para o exercício da profissão de jornalista. Então, assim, seria qualquer blogueiro, seria uma empresa que tem um CNPJ, mesmo um CNPJ recente, né? Então, assim, por exemplo, o 2630, ele tem ali, ele, ao longo do tempo, foi colocando algumas coisas, retirando outras, né, tentando restringir o contexto, qual o objeto dessas atividades jornalísticas. Então, ela teria que ser uma atividade organizada, profissional, né, que tivesse ali um endereço físico, né, um editor responsável no Brasil, né, e que ela deveria, por exemplo, ser constituída há pelo menos 24 meses antes da edição da lei, né? No caso de ser assim, pessoa física, né, que ela já estivesse produzindo conteúdo jornalístico antes da edição da lei, né, para que não seja ali um caroneiro, digamos assim, querendo pegar aí um financiamento, um cara que diz que faz jornalismo, mas não tem tradição nenhuma, ele nunca fez aquilo dali, né? Então, ela teria que estar produzindo esse tipo de conteúdo também há pelo menos 24 meses, né? Então, assim, quais serão os critérios a serem utilizados, né? A tendência da lei, pelo menos nas últimas versões que eu vi, é jogar isso aí, o grosso disso aí, grande parte disso aí para regulamentação, né? E existe uma grande apreensão em torno disso daí, né? Então, qual é esse modelo e como isso vai ser costurado? Eu acho que é o grande problema, né? Como o Caio bem colocou, né? Quer dizer, essas soluções não necessariamente elas são excludentes, mas os exemplos que vêm lá de fora ajudam a gente a costurar um pouquinho o caminho ideal para o Brasil, que assim, eu também concordo bastante com a Iná, tem que ser uma solução, tem que ser uma solução nacional, tem que ser uma solução que se adapte ao contexto brasileiro.
Obrigado, Guilherme, e acho que isso nos traz aqui também a um último bloco, e acho que volto a você, Guilherme, talvez para fazer um kickoff. A gente está um pouquinho avançado no tempo aqui, então te peço uma síntese aí, mas pensando um pouco nessa ideia, né, de que a gente tem hoje propostas legislativas na mesa no Brasil, a gente tem, e acho que já foi dito até agora aí, né? Movimentos estão acontecendo em diversas jurisdições, então a Austrália claramente talvez o primeiro exemplo, discussões importantes no Canadá, a França também tomando aí algumas atitudes nessa direção, e o que a gente está vendo no fundo, um grande laboratório, né? Diferentes países tentando experimentar com diferentes caminhos aqui, desenhando diferentes possíveis soluções, eu acho que tocam em vários dos pontos que já foram colocados. E aí, Guilherme, não sei se você quer aprofundar um pouquinho isso e trazer um pouco mais desses elementos que estão aí na mesa sobre os possíveis caminhos também, que eu acho que a gente já vem abordando, e para a gente poder concluir essa fase da nossa discussão aqui e poder ver quem quer fazer alguma pergunta, alguma questão para a gente poder abordar aqui também. Pois não, Caio. Eu acho que seria interessante a gente até começar pela Diretiva 790/2019 da União Europeia, né? Que no tempo ali talvez tenha sido a primeira, e embora tenha sido feita dentro de um contexto de direitos autorais, e no Brasil não tenha sido esse o caminho escolhido, né? Mais um caminho de remuneração de uma atividade pública considerada importante ou fundamental para a democracia, né? Mas no âmbito dessa diretiva da União Europeia, né? Os Estados-membros eles devem ao que se chama de editores de publicações de imprensa, né? Eles usam esse termo lá, estabelecidos dentro de um Estado-membro, né? Qualquer país da União Europeia, remunerar os direitos relativos à utilização das publicações da imprensa, né? Por esses prestadores de serviço da informação, que seriam essas big techs, né? Aqui, serviços de valor adicionado aqui no Brasil, se a gente trouxer para a linguagem de telecomunicações, né? Então, eles excluem, por exemplo, utilização privada e não comercial por pessoas individuais, utilização de hiperlinks, por exemplo, utilização de termos isolados ou trechos muito curtos dessas publicações, né? No PL 2630 também a ideia é não onerar nunca o usuário final, né? E caso ele compartilhe sem fins econômicos também esse conteúdo jornalístico, a remuneração não vai ensejar pagamento à empresa jornalística, né? Desde que a plataforma ela não adicione elementos, resumos para ampliar essas informações, tá? Então isso é uma coisa importante. Uma coisa importante também da legislação europeia, que eu acho que não foi tão discutido aqui no Brasil, pelo menos não no âmbito do parlamento, é uma espécie de prazo de prescrição, né? Quer dizer, os direitos previstos na lei de remuneração caducam 2 anos depois da publicação do conteúdo jornalístico, né? Então, quer dizer, o conteúdo jornalístico, bem ou mal, ele é considerado um pouco perecível, digamos assim. Ele é um conteúdo cuja atualidade tem muito valor. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos daquela notícia já não tem muito valor, né? E também esse direito não se aplica, esse direito de receber a remuneração, ele não se aplica a publicações de imprensa feitas pela primeira vez antes de 6 de junho de 2019, que é a data que a lei entrou em vigor, né? Ou seja, se a notícia já tivesse sido publicada antes, ela não vai ser remunerada. Tá? Então, ela só vale durante 2 anos depois de publicado, e tudo aquilo que foi publicado antes não haverá um pagamento retroativo. Tá? Além do que, e aí, para finalizar essa parte da diretiva europeia, ela fala em um direito de partilha, né, entre os autores e os editores jornalísticos, ou seja, os meios de comunicação. Então, essa remuneração teria que ir não só para o meio jornalístico, para a empresa, mas de alguma forma também atingir ou ser direcionada aos autores, quer dizer, aos jornalistas, aqueles que escreveram as notícias, tá? Então, isso é uma coisa também que a gente não viu no Brasil assim de forma tão clara, tá? E acho que o último ponto importante é que a lei silencia, nesse caso, sobre a possibilidade das big techs removerem esse conteúdo caso elas não queiram remunerar. O que no Brasil não, né? Pelo menos na última versão que a gente tem do PL 2630, existe um dispositivo dizendo que a plataforma não poderá remover o conteúdo jornalístico se o fim for exclusivamente não remunerar a empresa jornalística, né? Ela só pode remover esse conteúdo, claro, se aquele conteúdo ali descumprir os termos de uso da plataforma ou configurar algum ato ilícito, né?
Então, isso aí também é uma coisa interessante, tá? A lei australiana, né? E aí, muito rapidamente, Caio, para finalizar, eu acho que eu destacaria um ponto aqui sobre as hipóteses de remuneração do conteúdo. Então, a lei australiana ela usa dois termos assim, quando o conteúdo estiver disponível e for distribuído pela plataforma. Então, tem que ter essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, essa disponibilidade ela se verifica quando o conteúdo for reproduzido no serviço da plataforma, né? Quando um link for disponibilizado, até você tiver um extrato desse conteúdo. Só que não basta isso daí para que a empresa seja remunerada. Esse conteúdo tem que ser distribuído, né? E o conceito dessa distribuição é quando a plataforma ela atua de alguma forma para ranquear o conteúdo, ou ela fizer alguma curadoria, ou ela torne esse conteúdo mais ou menos proeminente, né? Quer dizer, ela aumente a visibilidade desse conteúdo ou não. Então, isso aí implica uma distribuição, né, o termo que eles usam lá, e aí o conteúdo passaria, sim, a ser remunerado, né? E a gente tem a lei canadense, né? Eu teria mais outras coisas para falar dessas leis, mas, por exemplo, a lei canadense, que foi a mais recente, ela foi aprovada agora em julho de 2023, né? Ela foca muito nessa questão do desequilíbrio do poder de negociação das plataformas e dos veículos de mídia. Então, as plataformas que estariam submetidas à obrigação de remunerar os veículos de mídia seriam aquelas que tivessem um poder muito grande, né? Quer dizer, uma posição dominante no mercado sobre as outras. Então, ela não fala especificamente quem são, quem vai dizer vai ser a autoridade canadense lá, né? Que no caso seria a Radio, Television and Telecommunications Commission, que vai definir quais são essas plataformas que se enquadram, tá? E aí eles têm também os mesmos conceitos, as mesmas dificuldades, né, que foram trazidas aí pela INAH, por exemplo, de qual o conteúdo exatamente que vai ser remunerado, quando esse conteúdo, o que a plataforma tem que fazer com esse conteúdo para que ele seja remunerado ou não, né? Então, tudo isso aí, a lei desce um certo nível de detalhe aí, que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas acho que só para o pessoal saber que já existem leis em outros países, né, e outros países da Europa também estão trabalhando para internalizarem essa diretiva da União Europeia, né, porque ela não, diferentemente de uma regulação, ela não tem aplicação imediata, então esses países mesmos têm que internalizar essas normas trazidas pela diretiva, e vários países estão fazendo isso nesse momento, né? Mas esse aqui acho que são os principais pontos aí para a gente colocar de forma rápida para a discussão. Obrigado, Guilherme. Acho que ele aprofunda e traz mais alguns elementos aí sobre os caminhos que estão sendo seguidos em várias jurisdições. Não sei, talvez algumas reações aqui dos nossos demais panelistas sobre esses caminhos. Acho que a Iná já fez alguns comentários sobre caminhos positivos e negativos, os aspectos positivos e negativos de alguns dos caminhos, mas não de todos. Então, talvez a gente pudesse só ter uma rodada rápida aqui, e eu já queria colocar para os demais que estão participando aqui a possibilidade de levantar a mão, eventualmente colocar também perguntas aqui no nosso chat, para a gente ter uma última rodada de Q&A aqui também. Mas, João, Iná, Juliana, quem quer comentar aqui esses diferentes caminhos e... Vou só fazer uma breve reação à pergunta do João, que o Guilherme passou também pela questão do direito autoral. Eu concordo plenamente que a gente tem uma questão que é uma grande interrogação, que é por que a gente vai remunerar, né? Qual é a natureza jurídica dessa remuneração? E eu vejo com um pouco de maus olhos, assim, eu sou meio ressabiada da lógica do direito autoral, sobretudo por duas razões. Eu acho que e são questões mais principiológicas, tá? Do que práticas. Então, acho que isso precisa ser discutido mesmo. Mas eu acho que a primeira questão é que eu acho que a gente não está falando de uma disputa privada da autoria da notícia. A gente está falando de um interesse público. Então, o direito autoral ele tem muito isso, né? De quem fez e quem é o autor e quem vai portanto, quem será remunerado. E eu acho que na lógica do pagamento de jornalismo é mais entender como um interesse público e, portanto, não individualizar a remuneração nessa lógica do autor. E aí a segunda questão é que eu acho que o direito autoral ele vai muito na linha da audiência, né? E eu acho que também não é tanto o caso do jornalismo, porque eu não quero pautar a remuneração do jornalismo exclusivamente numa lógica de audiência. Não acho que isso seja necessário. Eu acho que isso pode ser um dos pilares, mas não o único, porque senão, se você fala só de audiência, e eu sei que ninguém aqui está falando para falar só de audiência, mas assim, falar do direito autoral é necessariamente trazer a audiência com um protagonismo que eu acho que ela não tem que ter,
Porque você tem meios locais que têm uma audiência ínfima, se você comparar a nível Brasil, e que tem uma audiência que ali é muito importante para evitar um deserto de notícias, por exemplo. Né? Então, acho que essa é um pouco a minha reação, mas também, assim, sempre com mais dúvidas do que certezas, tá? Eu acho que esses métodos todos estão sendo testados, então, muito cedo para dizer. Mas, a priori, eu acho que a lógica do direito autoral, aí, nesses moldes da França que o Guilherme traz, da União Europeia, não seriam, para mim, as ideais. Obrigado, Iná. Ponderações super, super relevantes aqui. João, Ju. Eu vou só ecoar, então, um pouco das complexidades aí dos caminhos que estão sendo apresentados, especialmente pela proposta, pela lei australiana, né, e que tem sido importada um pouco para o Brasil, e um pouco quanto a dificuldade mesmo que a gente está discutindo no limite, a sustentabilidade do jornalismo. Mas o que é exatamente isso, né? Porque e se esses modelos realmente estão respondendo a isso ou estão... Porque, a meu ver, estão tendo dificuldade em responder a isso, porque o que a gente vê é que um jornalista independente em Santarém, no Mato Grosso do Sul, não existe sustentabilidade para esse jornalismo. Os jornalistas estão sendo atacados, não tem recursos, né? As companhias, os grupos de mídia também não estão conseguindo pagar, não tem receita para pagar os seus funcionários, então já não existe sustentabilidade nesse jornalismo, e se a gente, nessa discussão e com esses modelos, com esse modelo de arbitragem, a gente está realmente conseguindo promover a sustentabilidade desse jornalismo, ou se a gente está só reforçando alguns modelos que já existem, porque por exemplo, esses modelos de arbitragem. Todos os jornalistas, especialmente como a arbitragem funciona no Brasil, ainda estava falando de particularidades de cada país, na Austrália existem órgãos específicos que fornecem isso. No Brasil, a gente ainda tem dificuldade, porque nem todo mundo tem acesso à arbitragem, é muito custoso, e aí vale questionar se todos esses jornalistas teriam acesso a isso, e se teriam também o mesmo poder, influência política para chegar nesses espaços. E aí outra questão também seria que esses acordos realizados entre as plataformas e esses grupos ou jornalistas independentes, associações, se eles são realmente, se nas propostas estão incluídas isso de são suficientemente transparentes e têm uma accountability, porque justamente nesses acordos poucos transparentes que grandes grupos como a Globo, ou até outro tipo de jornalismo digital, Nexo, agência pública, se eles têm o mesmo peso de negociação, por exemplo, se vai ter os mesmos termos, claramente não, mas a mesma proporcionalidade nos termos de negociação, por exemplo, que o Marco Zero de Pernambuco. Se o Nexo do Sudeste vai ter o mesmo termo de negociação, critérios parecidos do que o Marco Zero no Pernambuco. Então, acho que também questionar realmente a transparência desses acordos e o quanto de receita quanto esses acordos vão viabilizar a fluição de receita entre esses distintos atores. E acho que era basicamente isso, o principal, enfim, tinha outras questões, mas vou deixar aí para a discussão. Obrigado, Juliana. Acho que essa questão da transparência tem surgido muito em discussões sobre a Austrália, né? Nessa discussão das negociações e da própria proposta de arbitragem, caso não haja um acordo ali também. João, alguma última reação aí? Antes, a gente já tem aqui uma mão levantada também, de abrir para Q&A, enfim, algum aspecto dessas experiências que tem te chamado a atenção? Não, eu acho que, tentando olhar para uma parte desses problemas que foram colocados na mesa aqui na última rodada, o problema é que a gente está tentando solucionar várias questões ao mesmo tempo com um instrumento só. E eu acho que isso é um pouco difícil. Assim, o que eu estou querendo dizer? A discussão sobre a concentração... Bom, tem uma questão que é dinheiro para o jornalismo, para sustentar o jornalismo. E entendendo que a principal fonte de receita para isso são as próprias plataformas. Acho que isso tem um certo... vamos dizer assim, um consenso nessa premissa entre os que falaram aqui, né? Não necessariamente os que estão aqui na sala. Aí você tem
um segundo ponto que é, isso deve reconhecer a contribuição que as empresas jornalísticas fazem para a produção jornalística na proporção que elas têm hoje, ou deve vir com um mecanismo, digamos assim, de quase que um fator corretor de um instrumento de um elemento de concentração. Aqui já é nós estamos tentando resolver um segundo problema. Acho que aí tem, no fundo, esse conjunto das perguntas que a Iná colocou, né, perguntas mais gerais e perguntas mais detalhadas, aí, que ela chamou de prêmio, ela também carrega um pouco, como é que você vai fazer com que essa condição de, vamos dizer assim, os fatores, eles precisam ser objetivos, mas, ao mesmo tempo, você precisa, quanto mais objetivos os fatores, mais você vai gerar uma tendência a reproduzir o status quo. Né? Aqui é uma conclusão minha, tá? Não que você tenha falado isso, não, mas acho que tem um elemento. Então, eu não acho. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: tem um problema que precisa ser resolvido uma lógica de seed e de distribuição assimétrica. Tem um outro que é exploração predatória de conteúdo, que é um problema que a gente vê justificando uma parte desse discurso e que tem a ver com uma dimensão de direito autoral. E tem um terceiro que tem a ver um pouco com esse, que é uma dimensão de integração vertical e como é que isso gera abuso de posição dominante, no geral, pelas plataformas no tratamento, já que elas são hoje um gargalo-chave no tratamento e no acesso ao conteúdo das empresas jornalísticas. Esses três elementos, né, uma dimensão, vamos chamar assim, de seed/fundo olhando para um financiamento do jornalismo, uma dimensão de correção de exploração predatória do ponto de vista do direito autoral. E um terceiro elemento que tem a ver com a lógica concorrencial, que você precisa ter algumas regras ex ante, reconhecendo o abuso de posição dominante, eles tem uma hora que eles se encavalam, como é que chama? Eles se conflitam. E eu acho que a gente precisa conseguir entender se é melhor de diferenciar esses instrumentos ou tentar, num instrumento só, resolver tudo, entendendo que vão ter vetores apontando para lados diferentes aí em cima da mesa. Entendi, João. Acho que talvez esse desacoplamento de vários dos problemas, ou pelo menos tentar entender que existem discussões diferentes na mesa, né? Enfim, independentemente de identificar que todas são problemas, mas que eu acho que são discussões diferentes, eu acho que talvez sejam coisas que a gente possa levar em consideração, ou deva levar em consideração, sim. Eu acho que as discussões, o tratamento de abuso de posição dominante para esta discussão especificamente, me parece ser um caminho difícil aqui nessa conversa pelas coisas que a gente já discutiu e as discussões exploratórias versus exclusionárias e tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre quanto a gente está tentando tratar muitas coisas diferentes de um jeito só. E eu acho que esse é um ponto muito relevante mesmo de ser avaliado. Mas eu queria ter tempo aqui da gente ter uns 10 minutinhos aqui para abrir para ver se a gente tem perguntas. A gente já tem aqui a mão levantada do Jorge Paulos. Se pudesse apresentar e talvez abrir o vídeo, se for possível. Se não, só se apresentar e fazer a pergunta, Jorge, por favor. Tá ótimo. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela apresentação, muito rica. Realmente aprendi bastante aqui sobre o problema com vocês. Vou fazer um comentário e uma pergunta. Eu sou engenheiro, trabalho na área de desenvolvimento de software. Tenho uma empresa, né, que desenvolve software, enfim, para a internet. E na fala de alguns de vocês, da Iná principalmente, eu senti uma busca criativa, né, por soluções, por modelos novos, e eu senti a vontade de comentar aqui, jogar um pouco de luz sobre o mercado de software livre, de open source, que é um mercado que se organizou, criou modelos econômicos e modelos de negócios diferentes para remunerar profissionais e empresas, muito criativos. E é um mercado que já amadureceu por décadas, né? Então, eu acho que é um lugar onde
ou é uma turma com quem o jornalismo poderia aprender e tentar construir soluções semelhantes, né? A pergunta que eu queria fazer, na verdade, aí é uma provocação para todos vocês. Quando me inscrevi aqui para o evento, eu esperava também ouvir sobre inteligência artificial, que foi um tema que vocês não trouxeram, né? Que eu não ouvi. E eu acho que é um elemento que está entrando que vai desorganizar ainda mais os mercados, na minha percepção, pelo lado, né, enfim, negativo, né, do problema, trazendo mais complexidade para o problema, mas também do outro lado, ele vai trazer muita produtividade para a atividade de jornalismo. Eu acredito que os jornalistas, com o uso das inteligências já disponíveis e as que estão sendo construídas, vão passar a construir, a criar muito mais, a produzir muito mais com muito menos investimento de recursos, né? Então, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre esses temas. Muito obrigado de novo, Caio. Obrigado, Jorge. Talvez uma rodada rápida de comentários aqui, pessoal. E aí a gente ouviu o Arthur também aqui, que está com a mão levantada. De novo, pessoal, quem quiser levantar a mão ou mandar perguntas aqui no chat, fica à vontade. Quem quer comentar? Vocês veem o impacto dessa A questão gente de vai ouvir o inteligência Arthur artificial? ou falamos aqui? Eu sugeri uma rodada rápida de reações e depois ouvir o Arthur. Não estamos com outras mãos Tá. levantadas ainda, então acho que a gente pode fazer assim. Então, vou rapidinho aqui. Eu acho que, de fato, tem pelo menos dois, vamos dizer assim, dois universos que se abrem aqui de conversa na hora que a gente bota IA no meio. Uma é a exploração do jornalismo na IA. Eu acho que, assim, isso tem a ver com o direito autoral, tem a ver com o fato de que boa parte da IA generativa, por exemplo, que ao te dar respostas oraculares sobre qualquer coisa que você pergunta, ela está utilizando um conhecimento produzido com enfim, por produtores de conteúdo, e a discussão da remuneração, portanto, precisa também passar por aí, especialmente quando você está falando, por exemplo, de mecanismos como o ChatGPT 4.0 com custo, né, com cobrança diretamente pro usuário. Então, tem uma exploração econômica de conteúdo, e, obviamente, ela é muito difícil de você entregar no modelo de IA generativa, você dizer, aqui estão as fontes que eu estou utilizando, porque você está falando de milhões de fontes, você está falando de um cruzamento de tratamento de informação e muito delicado. Então, eu acho que essa discussão ela se coloca. A segunda, eu acho que é o próprio impacto da IA no processo de criação, e aí a gente teve, né, e no fundo, de operação jornalística. Aí você tem reflexões, por exemplo, a turma da Repórteres Sem Fronteiras, junto com o Fórum Informação e Democracia, publicou reflexões sobre isso, tem discutido essa questão do impacto de IA, e eu acho que aqui eu não vou me arvorar, ainda mais hoje aqui, porque é um debate grande, mas a própria noção de atribuição, de reconhecimento de autoria, de integridade da informação no geral, pensando em integridade da informação como confiabilidade, precisão, consistência da informação, ela é profundamente impactada pela IA, a um ponto em que eu acho que a gente não tem a gente tem as respostas preliminares, essas que a gente tira da cartola, mas a gente não tem boas respostas nesse momento para como lidar com isso, inclusive do ponto de vista de regulação. Sem dúvida, acho que tem desafios enormes pela frente que a gente ainda nem consegue compreender completamente parte desses desafios, né? Alguém mais quer fazer um comentário? A gente tem duas outras mãos levantadas aqui também. Vou fazer um comentário super breve. Eu não sou uma especialista em inteligência artificial, até que eu tenha que ser. Mas eu acho que a regulação da inteligência artificial vai ter que chegar também, e ela vai ter que caminhar junto com essas todas as outras, né? Eu acho que não são mais caminhos e campos isolados. Acho que são campos que se conectam, e espero que se conectem por meio dos princípios do Marco Civil e que também sejam todos discutidos juntos, porque, apesar de serem muitas coisas, são coisas que são muito ligadas, né, umas às outras.
Eu iria também reagir brevemente, só falando que, de fato, com a IA, acho que é importante considerar, acho que a gente precisa considerar a IA, especialmente a IA generativa, nesse contexto, discussão regulatória sobre as receitas de jornalismo, especialmente considerando duas questões, que esses modelos de IA são operados e baseados em coletas e bases de dados, e buscam cada vez mais se beneficiar de vigilância e coleta de informações, inclusive informações que o jornalismo produz. Então, são beneficiadas também, existem receitas aí que, como o jornalismo beneficia a IA e as empresas de inteligência artificial. E a outra questão é que, como a IA, especialmente a IA generativa, impulsiona novos métodos de desinformação e comportamento coordenado, que é justamente o que a gente enfim, tem buscado em algum dos pontos, é o objetivo dessas propostas regulatórias, né? É a saúde do debate público, um pluralismo informativo, que é justamente o que a gente está tentando buscar. Então, acho que esses dois pontos precisam ser considerados e a inteligência artificial precisa ser considerada, assim, qualquer proposta regulatória em torno da internet, né? Muito rapidamente também aqui, cara, eu acho que tem um ponto na pergunta que fica talvez subentendido, não tenha sido nem a intenção, mas dizer assim, por que remunerar ou por que compensar o jornalismo diante das novas tecnologias, sendo que vários outros setores da atividade econômica ou profissional são abalados, né? E sendo que a IA iria diminuir os custos do próprio jornalismo, por que remunerar o próprio jornalismo? Eu acho que aí uma das justificativas, além da questão da liberdade de expressão, direito de acesso à informação, seria que a própria Constituição, né, ela protege a imprensa de várias formas, além desses direitos fundamentais, mas também com a liberdade de imprensa, né, que é um direito específico da imprensa, específico do jornalismo, e que para que essa voz da imprensa possa se manifestar, ela precisa desses incentivos. Né? Tá aí talvez um diferencial, que por que a imprensa e por que não outros setores? Por que não fazer uma compensação de outros setores que tenham sido atingidos pelas plataformas, etc. e tal? Algo que talvez tenha ficado subentendido na pergunta, não sei se foi a intenção. Obrigado, Guilherme. Sem dúvida, a imprensa tem um tratamento especial, digamos, né, na Constituição Federal, e é algo que deve ser... E acho que desde o início da nossa conversa, essa ideia de um bem público, acho que está muito associada a essa discussão toda aqui. Vamos ouvir brevemente, então, aqui, Arthur, André, agradeço por poderem fazer comentários ou perguntas breves aqui para a gente ter uma rodada final. Prometi aos nossos panelistas que a gente encerraria até 11h45 e queria manter essa promessa aqui. Diga lá, Arthur, por favor. Opa. Também queria agradecer o painel, foi bem bacana. Bom, sendo breve, minha pergunta é mais no sentido de que, considerando que eu acho que todo debate conflui um pouco na ideia de que o jornalista em si, ele é fundamental para a criação de valor nessa indústria, e aí a gente ressalta de novo o jornalismo independente, o jornalismo individual, eventualmente. Como é que a gente garante, num contexto de concentração muito grande, né, da indústria brasileira de jornalismo, que a remuneração não vai ser retida pelos players e vai ser efetivamente revertida para os jornalistas, né? Eu acho que isso aqui é um ponto importante, especialmente considerando que o jornalismo no Brasil, enquanto profissão, é notavelmente mal pago, né? Então, vai um pouco nessa linha, minha pergunta. Obrigado, Arthur. Andréia? A minha pergunta também é breve e ela vai a um ponto que já foi comentado, que é a questão da transparência. Acho que é uma questão que surge em todas as discussões relacionadas à plataforma, porque sem os dados fica muito difícil, né? A gente tomar decisões, solucionar as controvérsias que têm surgido. E nesse tema, a gente vê ela surgindo quando a gente vai falar dos dados relacionados ao faturamento da publicidade digital, dados relacionados também aos algoritmos utilizados nos sistemas de recomendação de conteúdo, também nos acordos, né, que na Austrália têm sido criticados por terem cláusulas de confidencialidade. Então, minha pergunta é como a gente pode falar de transparência de uma forma que também não seja assim genérica, né? Uma forma que seja direcionada, que consiga considerar
tanto os dados que são protegidos por lei, porque são segredos de negócios das empresas, e de diferenciá-los daqueles que devem ser apresentados para a gente avançar nesse debate. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Arthur. Bom, queria passar para os panelistas comentarem aí, responderem as perguntas e fazerem um último... A gente já pode usar isso como uma última rodada para a gente concluir aqui o nosso painel. Quem quer começar essa última rodada de considerações finais e respostas aqui? Posso começar, Caio? Eu Vai, acho né? primeiro a pergunta do Arthur, e a pergunta da Andréia levam para a minha consideração final, que é a regulação. Né? A gente precisa muito de uma regulação. E aí, sobre a pergunta do Arthur, eu acho que assim, a gente precisa pensar em critérios para distribuir o dinheiro. Então, tem uma proposta, por exemplo, que eu não estou nem dizendo sim ou que não, mas assim, tem uma proposta que é que a remuneração seja feita de acordo com o salário pago aos jornalistas. Então, assim, você vai distribuir, você vai ganhar X% de acordo com. E, obviamente, isso não é um critério que se sustente sozinho, mas essas possibilidades de afunilamento e afinamento, mais que nada, da regulação, ela pode abordar questões trabalhistas também, se a gente pode falar assim. E aí, um pouco sobre a pergunta da Andréia, como falar de transparência sem que isso seja genérico. Eu acho que é uma questão do texto que a gente vai aprovar, assim. Eu acho que o DSA está aí para a gente olhar como um experimento, não como a nossa âncora, não como a nossa referência, mas como uma ideia, como um caminho regulatório. E eu acho que o DSA trouxe muitas provisões genéricas, mas trouxe algumas práticas também. E aí os relatórios de transparência, por exemplo, e a questão sobre a receita das plataformas, sobre as escolhas algorítmicas, eu acho que todos esses pilares que o DSA traz, eles podem servir como inspiração para a gente, não estou falando de uma importação à crítica, mas de uma ideia para a gente pensar em como falar sobre essa transparência, dividir esses critérios de uma maneira que faça sentido, que a gente tenha os dados que a gente de fato precise, né? Não que a gente peça qualquer dado de transparência para que receba uma enxurrada de coisas inúteis, mas de pedir os dados certos e receber os dados certos e poder fazer política pública a partir de dados, que é a coisa mais óbvia, né? Obrigado, Inan. Juliana, quer ser a próxima aqui? Ou Guilherme? Guilherme já tirou o É microfone. uma contribuição rápida, principalmente em relação à segunda pergunta da Andrea. Concordo com a Iná, eu acho que os relatórios de transparência do DSA são um bom modelo, uma boa fonte, mas eu acho que assim, é difícil a gente fugir, primeiro, do valor final, né? Porque na Austrália a gente tem algumas informações jornalísticas sobre valores finais desses contratos, a gente não sabe o detalhe, né? Então, acho que valores finais seria algo que a gente teria que ter, e, além disso, também os critérios muito claros de como as plataformas estão considerando o que é conteúdo jornalístico e o que ela está levando em consideração para remunerar. Embora isso possa estar na regulamentação, as plataformas teriam que produzir um relatório muito detalhado sobre como isso aí está sendo implementado na prática, dentro das empresas, né? Porque senão a gente vai ficar naquele subjetivismo, a plataforma vai dizer o que é, o que não é, que ela considera conteúdo jornalístico e vai poder remunerar ou não com base nisso. Então, isso aí eu acho que teria que ter um critério de transparência bastante apurado. Obrigado, Guilherme. Ju? Também brevemente uma intervenção. Essa é uma questão realmente, né, que acho que a gente tocou ao longo da fala da remuneração de jornalistas independentes e, enfim, se essa remuneração vai de fato para eles. E os critérios estão ainda sendo discutidos. Eu tendo agora, acho que tem a última proposta, bastaria ter, enfim, um CNPJ, então seria um pouco mais fácil essa movimentação de recurso para o jornalista. Mas, enfim, acho que eu tendo a acreditar ainda que uma proposta de um fundo público, claro que estabelecendo determinados critérios, com também discussão multissetorial sobre isso, seria o ideal e uma discussão mais participativa, que realmente conseguisse comportar os desafios que distintos atores e realmente ouvir atores que não estão no centro da produção do jornalismo tradicional
estão enfrentando, né, para realmente entender como esses recursos deveriam escoar. Em relação à pergunta de transparência, eu tendo a acreditar que é isso, a gente tem avançado muito nessa discussão e acho que a saída é a mesma que a gente sempre fala e aponta, que é exigir dados de receita de publicidade das plataformas, dados sobre remoção de conteúdos, de acordo com quais políticas foram removidos, porque um dos focos da discussão é desinformação e como esses conteúdos a informação é distribuída pelas plataformas, né? Então, acho que quantos posts, quantas publicações, quantas contas são desativadas em razão de violação à política de desinformação, dados também de impulsionamento e priorização de conteúdo das plataformas, que tipo de notícia ou links as plataformas estão priorizando. Acho que tudo isso é importante para a gente discutir como os recursos devem ser distribuídos e como as plataformas têm se beneficiado do jornalismo para manter seu modelo de negócio, de retenção de atenção, enfim. E, por último, dados agregados, com certeza, sobre os acordos, na medida do possível. Acho que isso é fundamental para não ter não aprofundar esses desequilíbrios de mercado que a gente já vê que existem no mercado da mídia no Brasil, enfim, na América Latina, no mundo. Acho que é isso. Obrigado, Juliana. João, comentários finais aí seus, eventual comentário também sobre essa questão da transparência de dados ou da questão da remuneração dos jornalistas em si, também são super bem-vindos. Eu acho que a preocupação da remuneração de jornalistas, ela é fundamental e ela se coloca como talvez um quarto elemento, eu listei 3 ali, né? Na minha resposta anterior, ela é um quarto elemento que a gente está tentando resolver com o mesmo mecanismo. Eu acho que, no fundo, a grande questão é o seguinte, tá bom, eu vou gerar um mecanismo, esse negócio vai alimentar de verdade a produção e a distribuição jornalística ou vai alimentar só, sei lá, reforço de caixa das empresas para depois jogar esse dinheiro para um outro negócio? Então, essa pergunta ela é relevante e ela precisa ser pensada, mas como qualquer processo desse tipo, uma parte das respostas você consegue dar na lei, na regulamentação, outra parte você não consegue. Você vai ter que também entender isso como um grande movimento, assim, uma tentativa de criar vetores novos que mudam a resultante e sem ter certeza de que a resultante vai apontar exatamente dar conta de tudo que você está buscando. Acho que na questão da transparência, eu acho que nos falta, sempre que a gente pensar em transparência, a gente tem que pensar por que a gente quer aquelas informações. Porque transparência é piso, não é teto. Então, transparência é alguma coisa que ela vai te viabilizar uma compreensão melhor de determinado fenômeno, ou de determinada atividade econômica, ou de determinada realização de direito, o que quer que seja, para você melhorar na sustentação e na realização desse direito, melhorar o equilíbrio econômico. Então, eu gosto do debate de transparência quando ele está vinculado ao passo seguinte. Quando ele vira teto, ele para mim é um problema, porque daí ele resolve muito, é como se a conversa fosse assim, não, vamos gastar aqui no que é consenso, que é transparência, aí você fala, tá, transparência, eu consegui a transparência, vi que estou diante de um quadro bizarro e não consigo fazer nada sobre isso. Eu termino dizendo o seguinte, acho que um dos desafios que a gente tem é acertar os tempos e movimentos. Esse debate ele precisa ser feito de uma maneira mais estruturada. Os processos da maneira como foram até agora, né, em abril, depois em agosto, eles são processos muito corridos, atropelados e baseados em lobby diretamente, que faz com que a coisa se mova por forças não necessariamente estão querendo dar as melhores respostas para todas as perguntas que a gente listou aqui. Mas, por outro lado, também o Congresso se dá num tempo próprio, com janelas de oportunidade própria, e num tempo político que nem o governo tem total incidência sobre ele. Então, eu diria, a gente vai precisar conseguir fazer os debates ao mesmo tempo. Bom, Guilherme que o diga, tá lá, vara algumas madrugadas para resolver problemas que têm que ser resolvidos em 48 horas. Então, eu acho que a gente precisa conseguir fazer o debate grande e bem sustentado e entendendo as janelas de oportunidade e os mecanismos e os momentos que
são dados por fatores alheios à nossa vontade, mas que abrem oportunidades de avanço no Congresso Nacional. João, obrigado. Enfim, queria terminar aqui agradecendo o Iná, Juliana, João, Guilherme. Achei que foi uma conversa extremamente interessante, super proveitosa. Aprendi muito aí com vocês também. Eu acho que ela coloca o tamanho do desafio pela frente e de uma reflexão que não pode ser feita de forma leviana. A gente está falando de coisas que têm impacto muito grande no nosso ambiente informacional, a gente está falando de perguntas, são perguntas muito complexas em termos de solução, caminhos que não estão dados em termos de não basta importar a solução A ou B ou C de outra jurisdição que a gente nem sabe se funcionou lá ainda, eu acho que é tudo muito, muito recente. E que a gente tem que levar em consideração efeitos indesejados, dependendo do caminho que a gente seguir. Eu acho que todo mundo ressaltou isso também em termos de, não tem só efeitos positivos que podem vir disso, tem também efeitos que a gente tem que tomar muito cuidado em termos de impacto em liberdade de expressão, em termos de ou reforçar um determinado status quo de produção informacional que não necessariamente é o melhor, ou desbalancear a produção informacional de outra forma também potencialmente negativa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração em timings, como o João falou, difíceis, né? Porque às vezes você tem uma janela de discussão legislativa que é extremamente curta e que alguma coisa acontece e depois você tem que corrigir em voo, que é muito mais difícil, enfim. Então, acho que isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas queria agradecer muito, acho que o debate bom é esse que ajuda a construir, que ajuda a entender o tamanho do desafio e também a mapear quais são os caminhos possíveis. Então, agradeço muito a todos vocês, espero que a gente possa continuar esse diálogo mais para frente, porque essas rodadas nunca terminam, né? Elas vão avançando, na verdade é assim que a gente vai construindo. Obrigado, gente. Obrigado a todos e todas também que participaram aqui, e a gente depois vai colocar isso na nossa playlist lá no site da FGV no YouTube, playlist do Compete, vocês podem acompanhar as outras mesas redondas que a gente fez lá também. Obrigado, pessoal. Estamos concluindo por aqui, vamos concluir a gravação agora também.